Amém, graças a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, bom revê-los, que bom que o Senhor nos permite estarmos aqui. Chegamos em segurança com essa chuva que geralmente deixa para vir. Parece que é um teste aí, né? Mas que bom que chegamos. Bom, Carlos, daqui a pouco nós vamos ler o texto de hoje ali em Mateus 20. Mas eu queria que antes de nós voltarmos ao nosso pensamento ali para essa parábola expressa em Mateus capítulo 20, nós colocássemos o nosso pensamento em um outro episódio em que ocorre ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, no episódio da crucificação. Um momento em que o Senhor Jesus está ali crucificado e no meio, e um de cada lado, dois ladrões ali, malfeitores, crucificados ali ao lado de Jesus. E um deles clama ao Senhor, após ele ter repreendido a falta de temor do outro. Ele repreende, você não teme. Aí então este clama ao Senhor. Ele reconhece que com justiça ele e o outro malfeitor mereciam de fato estar ali, sendo crucificados, porque eles de fato tinham feito, inclusive o texto diz, com justiça nós recebemos o castigo que os nossos atos mereciam. E aí então ali ele afirma que Jesus ele não tinha feito nenhum mal. E aí então depois disso ele faz um pedido para o Senhor Jesus. Os irmãos lembram que pedido que ele faz ali para o Senhor Jesus? Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus respondeu ali, naquela cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a resposta para aquele malfeitor. E a resposta aqui, misericordiosa de Jesus, sobre a vida daquele homem, revela a todos nós, que diante do reconhecimento dos nossos pecados, quando nós reconhecemos os nossos pecados, que diante da confiança em Cristo Jesus, por meio da fé, e esse ladrão inclusive reconhece o quê? Ele não fez mal algum, ele não fez mal algum. Diante do reconhecimento dos pecados e da confiança em Cristo, o homem recebe o perdão e a salvação da sua alma. Isso é um fato. Independentemente então do tempo de vida dedicado a Deus, quando alguém confessa os seus pecados, se reconhece como um pecador e confia em Cristo, ele é salvo. Ao olhar para esse episódio, para o que acontece ali com aqueles ladrões, essa realidade ela parece desajustar um pouco o que nós temos de sobra, o nosso senso de justiça. Como assim alguém que viveu de forma tão desregrada, de forma tão miserável, fazendo o mal, atrocidades, em seus últimos minutos de vida, ele é simplesmente perdoado? E ainda, não só isso, recebe a garantia do paraíso. Se tem alguém que nós temos certeza de que foi para o céu, esse alguém é esse miserável pecador crucificado ali. Já parou para pensar nisso? Se tem alguém que não tem sombra de dúvidas sobre a salvação deles, é esse cidadão, porque o próprio Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. Cadê a justiça de Deus? Eu não sei o que acontece aí nas tuas entranhas quando você se depara com esse tipo de realidade. E hoje nós vamos meditar numa parábola conhecida por nós, que está aqui em Mateus 20, a parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 21:16. E essa parábola, ela vai nos ensinar que a justiça do reino é diferente da justiça humana. A justiça de Deus é diferente do modo como eu e você queremos empregar ali a justiça. A entrada no reino de Deus, ela não é conquistada por mérito. A entrada no reino de Deus não é conquistada por mérito ou por esforço humano, mas é um dom da generosidade de Deus. É graça,
Então vamos acompanhar a leitura desta parábola em Mateus 20, e hoje nós vamos meditar nesta verdade que deve nos consolar e nos confrontar. Diz assim então a palavra do nosso Deus em Mateus 20, a partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, verso 7, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 11ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Bom, qual que é o contexto aqui desta parábola? A gente já percebeu que para entender uma parábola bem, a gente precisa entender o seu contexto. E aqui, o contexto, basicamente, Jesus está lidando com esta questão do mérito, do esforço próprio. E tudo isso, essa parábola, ela é dita à luz do capítulo 19. Então, para entender muito bem o capítulo 20, nós precisamos olhar para o capítulo 19. E aí, então, claro, nós não vamos ler todo o capítulo 19, mas à medida em que eu for falando aqui, você vai colocando os teus olhos aí no capítulo 19. Então Jesus aplica esta parábola tendo em vista o que está sendo expresso, o que aconteceu no capítulo 19. E neste capítulo, o que nós temos ali? Nós temos a história do jovem rico, que é muito conhecida por nós. Ele se aproximou de Jesus, esse chamado jovem rico, ele se aproxima de Jesus perguntando o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Vocês estão lembrados dessa história. E Jesus responde dizendo que ele deveria guardar os mandamentos. Versículo 17 do capítulo 19. Você deve guardar os mandamentos. O que o jovem faz? O jovem então respondeu: tudo isso eu tenho observado. O que mais me falta? No versículo 20 do capítulo 19. Ao que Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E qual que foi a resposta daquele jovem? Olha aí no versículo 22 do capítulo 19. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Bom, a lógica deste homem aqui, deste jovem rico, qual era? Era a lógica retributiva, era a lógica meritória. Esse jovem, inclusive, ele é o exemplo ou o tipo do representante do ambiente religioso que havia ali naquela época, em que grupos religiosos tinham na lei um meio para dar respaldo à sua justiça própria. Então, esses religiosos, tendo a posse da lei,
ao invés deles admirarem a Deus, glorificarem a Deus e verem a beleza do próprio Deus ali naquela lei como um instrumento de cuidado e tudo mais, eles fizeram o quê? Eles utilizavam-se das diretrizes da lei para mostrar para os demais como eles mesmos eram bons à medida em que eles guardavam a lei. Então a lei servia não para exaltar e glorificar a Deus, mas muitas vezes para exaltarem a si mesmos sobre a sua diligência em guardar a lei. É o que esse jovem rico acaba fazendo aqui. Eu guardo. Se é isso, eu guardo. O que mais eu tenho que fazer? Tem mais alguma coisa? Porque eu estou pronto. O que mais a lei diz aí? Porque eu tenho que fazer. É Jesus, que vê o que está lá no profundo do nosso coração, sabe muito bem qual é o ídolo, quem é que reina no coração daquele jovem, e então, como não poderia deixar de ser, ele é certeiro, ele vai onde tem que ir. Jesus revela as verdadeiras intenções desse jovem rico aqui. Enquanto aquele jovem se apoiava na sua própria justiça, na sua justiça própria, que é a obediência à lei, Jesus então de forma cirúrgica aponta para o que verdadeiramente estava no trono do seu coração, e o que era? Ele pensava que podia conquistar o reino de Deus por suas próprias obras. O apego às riquezas, no caso dele, revelou onde estava o seu coração. Estava tudo bonitinho, mas tinha uma coisa que faltava para ele. Faltava ele se entregar verdadeiramente a Deus e não se apoiar na sua própria força e na sua justiça própria. E então, ao invés dele se alegrar, ele sai entristecido. Ok, isso nos ajuda a entender um pouquinho do contexto da parábola. Mas tem algo a mais no capítulo 19 que vai nos ajudar a entender a parábola. O texto segue então, e aqui nós nos deparamos com a pergunta de um dos apóstolos, né? O apóstolo Pedro, um dos discípulos aqui. E essa pergunta que Pedro faz, ela é igualmente relevante para o contexto dessa parábola, do que Jesus vem a falar na parábola. Então olha aí no versículo 27 do capítulo 19. Então pensa, aconteceu tudo isso. Pedro inclusive é testemunha ali do que está acontecendo com o jovem rico. E aí então ele pergunta para Jesus, no versículo 27. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Olha, Jesus, diferente do jovem rico, a gente deixou tudo para te seguir. E aí, agora me diz, o que vai acontecer? O que a gente recebe em troca? Qual é a nossa recompensa? Pedro vê aquele jovem rico ali, vê que ele não foi capaz de abandonar tudo o que tinha, e então agora ele deseja saber, já que eles tinham deixado tudo que possuíam para seguir Jesus, o que eles receberiam no final, qual que era a sua recompensa. E Jesus vai deixar claro para Pedro, para os discípulos, que a recompensa não tem a ver com coisas materiais. Inclusive ali na resposta que ele vai dar para Pedro, ele vai dizer isso, ele vai deixar claro que a recompensa que realmente importa, ela se daria no dia da regeneração. Ali depois do versículo 27 do capítulo 19, é o que ele está dizendo. Jesus deixa claro que a recompensa tem a ver com a eternidade, com os valores da eternidade. É claro que ele não está pregando aqui um ideal de vida que abandona tudo o que é bom. É claro que não. Deus, ele nos dá coisas boas nesta vida para elas serem desfrutadas nesta terra. O que Jesus está dizendo aqui é que quem abandona algo por causa do seu nome, por causa da sua pessoa, porque ele lhe é mais precioso do que as pessoas mais amadas, e porque aquilo que ele lhe dá tem mais valor do que qualquer coisa que se possa possuir, esse não ficará sem recompensa. Não é o que ele fala? Ele responde isso. E todo aquele que tiver deixado casas, verso 29 do capítulo 19, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Que, se você olhar esse versículo 30 do capítulo 19, e o último versículo
da parábola, o versículo 16, há um correspondente, porque a parábola termina como? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então esta parábola, ela tem a ver com o que Jesus está querendo deixar claro ali para os discípulos, né, sobre o que importa, qual é a recompensa do reino de Deus. Então Jesus, ele revela as intenções do jovem rico, e Jesus procura também aqui ajustar a visão dos próprios discípulos sobre em que consiste o seu reino. Então não é à toa que logo após a parábola, se você for olhar o capítulo 20, nós vamos ver primeiro nos versículos 17 a 19, você vai ver ali um presságio sobre a morte e ressurreição de Cristo. E depois, ali nos versículos 20, do capítulo 20, você já vai ver aquela discussão da mãe de Tiago e João, pedindo para Jesus para que um se assente à direita e o outro à esquerda. Não é à toa que isso acontece logo após a parábola, porque esse breve relato, em contraste com o pedido, porque enquanto Jesus está dizendo que ele vai se entregar e vai morrer, os discípulos estão discutindo quem que tem mais valor, qual é a nossa recompensa e quem que vai sentar à direita ou à esquerda. Eles estão numa dinâmica estranha aqui. Ou seja, os discípulos ainda precisam compreender a verdade de que pertencer a Cristo implica em se mover na contramão dos valores deste mundo. Jesus requer uma entrega completa. E assim, então, enquanto Jesus está falando da sua morte, os discípulos, eles estão preocupados com status, com o poder, com quem vai sentar à direita ou à esquerda. E nesse contexto, então, é que Jesus apresenta a parábola dos trabalhadores na vinha. Haverá sim uma recompensa, mas a recompensa que vem do Senhor é o resultado da sua própria graça e da sua generosidade, e não pelos méritos do homem. Então, no meio de tudo isso, Jesus fala essa parábola para afirmar que sim, haverá uma recompensa, mas olha, até mesmo essa recompensa é pela graça. Dito isso, então, segundo ponto aqui, para a gente continuar nessa construção que a gente está fazendo aqui, vamos olhar então para a parábola propriamente dita. E que personagens que nos aparecem aqui nessa parábola então? Nós temos o proprietário, que é o dono de casa aqui, que sai de madrugada para contratar trabalhadores. Nós temos os primeiros trabalhadores, que inclusive eles ajustam o salário com o dono da vinha. E qual foi o combinado? Um denário, que era o correspondente a um dia de salário, a um dia trabalhado. Então eles têm esses personagens, os primeiros trabalhadores, que vão acordar qual será o salário. E depois nós temos os demais trabalhadores que foram contratados depois, ao longo do dia. E aí nós vemos aqui, alguns foram, esses então, vamos entender que eles estão ali às 6 horas da manhã, foram encontrados na praça e já foram recrutados, por um denário. Depois, os demais trabalhadores nós temos, conforme o texto nos indica aqui, às 9 horas da manhã, um outro grupo, depois ao meio-dia, depois às 15 horas, e depois às 17 horas, sendo que a jornada acaba às 18, às 17 horas, faltando apenas uma hora, esses últimos trabalhadores são contratados pelo dono da vinha e são enviados lá para a vinha. E ainda há o administrador aqui. É claro que a gente tem que entender que quando a gente está olhando para uma parábola, nós não temos o dever ou a obrigação de encontrar um correspondente em todos os personagens, em todos os detalhes do que acontece na parábola. Não nos interessa isso. O que nos interessa quando a gente está diante de uma parábola é entender qual que é a ideia central do que Jesus quer comunicar aqui. E o que Jesus está querendo ensinar aqui? Pedro, sim, há uma recompensa. Mas deixa eu te dizer, até mesmo a recompensa não é pelos teus méritos. E outra, este trabalho que você pode executar também não é pelos teus méritos. É tudo pela graça. E aí então ele conta essa historinha, esta parábola, para que eles entendam qual é o lugar deles dentro dessa dinâmica, dessa missão de Deus, do que Deus está fazendo no mundo. Então, basicamente, Jesus, ele vai narrar isso, né? Então, narra uma história envolvendo a contratação de trabalhadores em diferentes momentos do dia. E como eu já falei, alguns são contratados logo cedo e outros depois
naqueles horários ali que estão expostos no texto. E em seguida nos é relatado também que esses outros trabalhadores vão surgindo em horários distintos. Depois, o dono da vinha chama o administrador e fala: olha, junta todo mundo e vai fazer a paga agora. E é curioso porque ele faz de forma proposital. Começa a pagar do último para o primeiro. Se ele fizesse ao contrário, a lição não se daria aqui. Mas ele faz com que a coisa aconteça de trás para frente, né? É proposital aqui, é sagaz o dono desta vinha aqui. Então, os últimos, faltando apenas 1 hora para o término da jornada, eles recebem a mesma coisa. E o dono, ele tinha dito: olha, vocês podem ir lá que eu vou dar o preço justo para vocês. Outra coisa de se notar aqui, que o único que ele acordou algum pagamento foram os primeiros. Os demais, vão lá que eu vou pagar um preço justo para vocês. E eles nem acordaram nada, eles só foram. Afinal, já estavam lá com o meio-dia perdido, precisavam trabalhar, então aceitaram. E aí no final daquele dia, conforme é estabelecido inclusive pela lei, se a gente olhar para alguns textos, Levítico 19:13, Deuteronômio 24:15, esses textos no Antigo Testamento estabelecem que o pobre, ele merecia o seu salário e receber ele ali no final daquele dia mesmo. Então a parábola está ajustada aos costumes do que acontecia de fato. E aí o que acontece? De forma surpreendente, ele paga a todos os trabalhadores com a mesma quantia. E qual que é a reação daqueles que foram contratados por primeiro? Como que eles reagem? Há uma certa indignação por parte desses, porque eles veem aqueles que trabalharam apenas 1 hora já no fim do dia, e receberam a mesma coisa, e então, imaginando que por eles terem iniciado mais cedo, terem enfrentado o calor do sol, eles ganhariam mais, tudo fruto da imaginação deles. Ou seja, na verdade, eles começam a imaginar que eles mereciam uma recompensa maior em virtude do seu esforço extra. E é claro que na nossa lógica de trabalhadores isso faz total sentido, não faz? É claro, talvez nós iríamos reagir da mesma maneira, murmurando. Mas se nós olharmos, então, claro, por essa ótica, nós também vamos ficar indignados junto com esses trabalhadores. Agora, imagine que os trabalhadores que foram contratados depois, eles não eram preguiçosos. Eles só estavam lá naquela prática, todo mundo ia para a praça e esperavam ser contratados. Não é que eles fossem preguiçosos, que não queriam trabalhar. Não, eles queriam, eles estavam lá, entregaram o currículo, mas não foram chamados. E aí então o dono aparece, vê aquele povo ainda ali, que não tinha sido contratado, e aguardando ser selecionado, e aí então ele seleciona. Ele não apenas os seleciona, como decide garantir que esses trabalhadores, eles tenham o sustento necessário naquele dia, para alimentar as suas famílias. Um denário era correspondente. Então, desse ponto de vista, se a gente começa a olhar por este ponto de vista aqui, o foco não está na injustiça para com os primeiros trabalhadores, mas na graça e na misericórdia para com todos os trabalhadores. Afinal, se o camarada não recebesse aquele salário do dia, ele não conseguiria levar o sustento para sua casa. Então o ponto central aqui da parábola não é a injustiça, mas é a graça de Deus. Porque o dono dessa vinha, quem é? É análogo ao próprio Senhor, é Deus aqui. Então, o dono da vinha, ele não prejudicou ninguém. Ele apenas foi generoso com aqueles que trabalharam menos, providenciando que eles também tivessem o mantimento para suas casas. Opa, daí começa a mudar. O foco não está na injustiça, e a gente não tem que se perder junto com os primeiros trabalhadores nisso, mas prontamente a gente já fica um pouco indignado. E essa é a essência do reino de Deus. Deus concede a sua graça segundo a sua vontade, não segundo os nossos cálculos humanos de mérito. O senso de mérito e de recompensa presente no jovem rico e de certa forma ainda no coração dos discípulos, em virtude da pergunta que Pedro está fazendo aqui,
aparece na parábola com a figura desses primeiros trabalhadores, que se não tivessem visto o salário daqueles que trabalharam apenas 1 hora, certamente eles estariam satisfeitos, porque eles não viram. Mas já que eles viram, então aí, o senso de justiça apurado já apita, como assim? Isso é injusto, já agem com murmuração, indignação, já começam a falar mal do dono da vinha, tendo ele como injusto. Foram incapazes de ver que no fim das contas ele estava sendo, era mais do que justo, ele estava sendo gracioso com aqueles que não tinham conseguido nenhum trabalho. É como se eles dissessem, isso é injusto. Irmãos, nós não queremos reconhecer, nós ouvimos e sabemos que a salvação, ela é pela graça e não pelos nossos méritos. A gente está careca de ouvir isso aqui nessa igreja. Mas basta a desgraça bater na nossa porta, basta ver a prosperidade dos ímpios muitas vezes, daqueles que não amam a Deus, basta imaginar que alguém pode viver uma vida desregrada e no leito de morte ser achado por Deus, para que talvez o nosso coração ele responda com certa amargura, murmuração e indignação. Ou até não precise tanto, um sonho não realizado, as consequências de ter de uma vida idealizada, que você idealizou, talvez isso já te seja suficiente para que você erga o punho contra Deus e afirme, tu és injusto comigo, tu és injusto. Então o que Deus quer ensinar aqui aos seus discípulos? O que Jesus quer deixar claro para os religiosos do seu tempo? É que se alguém lhe pertence, e se alguém trabalha para ele, em prol do seu reino, inclusive isso é graça, não é mérito. Ao passo que se há uma recompensa, e de fato há, esse fruto também é fruto da graça. Então no versículo 13, o proprietário respondendo disse a um dos empregados indignados, amigo, eu não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Expectativas erradas levaram aqueles homens a exigirem o que nunca lhe fora prometido. Estão exigindo algo que nunca foi prometido para eles aqui. E assim começam a murmurar e se colocam como juiz. Eles começam a analisar o mérito de acordo com o que eles julgam justo. Então se acham superiores àqueles que só trabalharam 1 hora aqui nessa ilustração. E o proprietário é bastante direto no versículo 14. Toma o que é teu e vai-te, sai da minha frente. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O pensamento meritório, ele está por trás da pergunta, o que eu fiz para merecer isso? Eu não sei se nas tuas conversas com Deus, essa frase já passou na tua mente. O que eu fiz para merecer isso? O que eu precisava ter feito? Onde foi que eu errei? Esse tipo de pensamento revela um coração que pensa ser merecedor de algo melhor do que lhe está sendo imposto, do que lhe está sendo proposto pelo próprio Deus. E aí sim, cada um olhe para a sua própria vida e as ações e reações que tem tido diante de um Deus que é soberano sobre a tua história, que escreve a tua história. Pertencer a Cristo, é claro, não é sinônimo de uma vida sem problemas ou sem nada de ruim acontecendo. Nós, na verdade, irmãos, somos como esses trabalhadores aqui, os que não tinham emprego, mas que foram chamados ali de última hora. E nós acabamos recebendo uma recompensa totalmente merecida. Nós somos esses aqui. Se a gente olhar ainda mais para a ideia dos judeus e dos gentios, nós somos esses aqui que faltava só 1 hora. E a gente estava lá sem saber o que fazer, como é que a gente ia alimentar a nossa família. Aí então o dono da vinha vem, o que vocês estão? Vem, vai para lá. Pode entrar na vinha e começa a trabalhar. Então qual que é a relevância dessa parábola para nós hoje? A parábola aponta para uma mentalidade metórica de méritos diante de Deus,
E nós devemos abandonar qualquer pensamento de que somos aceitos por Deus em virtude dos nossos méritos. É graça. Então, como que a gente pode perceber isso aqui? Quando nos comparamos com outras pessoas e sentimos que merecemos mais do que elas, ou nos achamos mais justos do que elas, então talvez a gente seja apoiado num sistema de mérito e não de graça. Na igreja é fácil de fazer isso. Nós fazemos isso. Nós vamos olhando aquele irmãozinho miserável, tropeçando tudo quanto é canto, e aí a gente olha e fala, nossa, ainda bem que eu não sou igual aquele ali. Pelo menos eu tenho mais compromisso. É claro que importa ter compromisso, mas a gente só tem compromisso porque o Senhor teve graça e misericórdia e nos fez, e abriu o nosso entendimento para que a gente entendesse que o melhor lugar para estar num domingo à noite, por ser povo de Deus, é com o povo de Deus, adorando a Deus. Nós não somos melhores do que irmãos que não compreenderam isso ainda na sua intensidade, mas muitas vezes nós nos achamos melhores, por servir e por tudo mais. Então, quando nós nos comparamos com outras pessoas e sentimos que merecemos mais do que elas, talvez aqui entrasse até o ímpio, né? Como assim? Eu amo Jesus, eu sirvo Jesus. E olha lá, é o Salmo de Asaf, o Salmo 73. Né? Prosperando, parece que estão... Quando ficamos indignados ao ver a prosperidade dos ímpios, pode ser um bom indício de que estamos apoiados na nossa própria força, na nossa justiça própria. Quando questionamos Deus em momentos de sofrimento, o que eu fiz para merecer isso? Quando lutamos com a ideia de que alguém pode ser salvo nos últimos momentos de vida. E aí talvez isso revele muito a respeito do nosso coração. Porque sabemos que somos salvos pela graça, mas como assim? Então quer dizer que tu pode viver de qualquer jeito, no lamaçal do pecado, na farra, e aí no último segundinho ir lá, e eu então que tipo, talvez isso revele essa indignação, o teu desejo, meu desejo, de estarmos na farra, de estarmos dando vazão a toda a nossa carne. É por isso que talvez a gente fique tão indignado com a possibilidade de alguém estar vivendo na devassidão hoje, no último segundo de vida, aceitar a Cristo. E nós, abandonando todo, né? Então talvez isso, essa indignação revele o nosso amor por este mundo, no fim das contas. Porque nós servimos, e se estamos aqui, não é porque somos melhores ou pelos nossos méritos, é porque amamos o Senhor Jesus Cristo, é porque já entendemos que esta graça deve resultar em amor a Ele. Nós não somos melhores do que ninguém. Então imagine um cristão que serviu fielmente a Deus por 50 anos, e um criminoso que se arrepende no seu leito de morte. Ambos recebem a mesma salvação. E humanamente isso pode parecer injusto, e parece mesmo aos nossos olhos, mas essa é a beleza da graça de Deus. A salvação não é um pagamento por serviços prestados, mas um presente imerecido. Não é um pagamento. Então o nosso chamado não é calcular se recebemos mais ou menos do que outros, mas celebrar a bondade de Deus. E se Ele quis nos incluir no seu reino e nos recompensar com a vida eterna, isso é um motivo de grande alegria. Então a recompensa do reino de Deus, ela não é baseada no mérito. Talvez a gente vai passar a vida inteira para compreender isso de fato. Mas é na graça de Deus. Todos nós somos como os trabalhadores chamados na última hora. Não tínhamos esperança, mas fomos alcançados pela misericórdia divina. Então que possamos substituir, inclusive qualquer sentimento de inveja ou de indignação, que inclusive seria uma outra aplicação que a gente poderia fazer aqui, né? Porque por acaso como é que é a resposta dele aqui? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom, né? Talvez aqui a gente poderia puxar alguma aplicação a respeito dessa inveja, que é o que Asaf sofre e escreve lá no Salmo 73. Tem inveja dos ímpios, né? Que parecem que as doenças não os tocam, que parece que eles têm fartura em tudo. O
que a gente possa substituir qualquer sentimento de inveja e de indignação por gratidão. E em vez de perguntar por que Deus deu tanto a quem trabalhou tão pouco, nós devemos nos maravilhar com o fato de que Ele nos chamou para a sua vinha. Aí não interessa o tempo que foi. A maior recompensa ela já nos foi dada. Nós pertencemos a Cristo. E essa é a verdadeira justiça do reino de Deus. É o próprio Evangelho ali, Cristo se entregando por nós, pagando a nossa dívida, e aí então nos resgatando a cada um de nós, para que a gente se alegre com esta verdade de que nós não merecíamos, mas fomos alcançados. E então que a gente se alegre por esta graça, e o resultado disso seja a gente frutificar no serviço, glorificando, exaltando o nome de Deus, falando deste Evangelho para aqueles outros que, à semelhança de nós mesmos, estão perdidos ainda, mortos nos seus delitos e pecados, assim como nós estávamos. Então o Senhor tem ainda uma obra, Ele quer alcançar os seus, Ele quer usar eu e você para isso. Então que a gente possa estar se apoderando do verdadeiro Evangelho, que nada tem a ver com o nosso esforço, mas com o reconhecimento da nossa total incapacidade. Nós só somos aceitos por Deus, porque Cristo Jesus morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, conforme o texto que nós lemos hoje aqui, não pelos nossos méritos. E aqui, Jesus está ensinando os seus discípulos a respeito disso, contando essa história, e sendo bem direto e objetivo aqui, dando nos dedos, como fala, com essa historinha. Depois medite um pouco mais nesse texto e entenda que grande amor foi esse sobre as nossas vidas. E aí então nós não podemos nos calar, nós precisamos proclamar este amor, inclusive para aquele que nós julgamos, não, esse daí não tem jeito. Eu e você também não tínhamos jeito, e o Senhor nos alcançou. Então a nós cabe proclamarmos o verdadeiro Evangelho, convidando outros para confiarem nesta graça, não convidando outros para uma vida de religiosidade, apoiado no próprio esforço. Então, nós hoje nos reunimos aqui porque amamos a Cristo, já entendemos esta graça. Essa deve ser a motivação correta. A gente não aparece num culto para bater cartão e aí então ganhar uma notinha diante de Deus. Agora sim, Deus está feliz com a gente pode voltar a pecar amanhã de novo. A conta zerou hoje. Talvez num culto de ceia isso fique mais evidente. Não, eu vou lá, tomo a ceia, zerou, pronto, agora a gente... Não se trata disso, O Senhor requer de nós um entendimento correto sobre o que é esta graça, E aí assim, talvez isso nos encoraje a nos levantarmos hoje aqui dispostos a ir lá proclamar o Evangelho para aquele que nós julgamos como totalmente indigno, totalmente não merecedor, Que o Senhor possa usar você ao mesmo tempo que quebranta o seu coração com relação a não confiar nos teus próprios méritos, para que você também proclame o Evangelho da graça para aqueles que estão perdidos, que não merecem mesmo, assim como eu e você. Bondoso Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. Eu clamo, Senhor, para que a verdade sobre a Tua graça possa ecoar nos nossos corações nesta noite. Que nós não venhamos a banalizar a Tua palavra e nem a Tua graça, que é tão maravilhosa sobre nós. Obrigado porque o Senhor, quando nós estávamos mortos, cegos, o Senhor nos alcançou, cumprindo com Teu plano soberano sobre as nossas vidas. Nós não queremos viver esta vida apoiados em nós mesmos, apoiados nas nossas próprias forças. É muito cansaço, Senhor. É muita coisa para nós. Então, no processo de santificação, nós também precisamos da Tua graça sobre nós, porque é demais para nós. Então, Senhor, nós queremos, nesta noite, depositar aos pés da cruz o nosso jugo, pegar o Teu, que é suave mesmo, e descansar na Tua graça, na Tua soberania sobre as nossas vidas. Nos livra, Pai, de toda a religiosidade, de toda a comparação,
de toda a inveja, de todo o engano, de todo o amor por este mundo, e nos ensine, Senhor, a te amar sobre todas as coisas, a confiarmos verdadeiramente de que somos aceitos por Ti pela Tua graça. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos cantar mais um cântico e nos despedirmos. Podem levantar.